E aí, galerinha do Exato, beleza? Bruno aqui com vocês para a gente continuar, para a gente dar sequência aí nos nossos estudos, né? Mantendo o foco e mantendo a preparação, tá? É um momento delicado, é um momento que a gente tem que ter todo esse cuidado aí, cheio de restrição, mas, que nem eu falou para vocês, a gente tem que esquecer um pouco isso e continuar o foco, continuar o nosso estudo, a nossa preparação aí, tá? Beleza? Gente, o que eu vou fazer com vocês hoje? Então, vamos lá para Bio B, né? Estou indo lá para a aula 1 para poder finalizar essa aula 1. Então, lembra lá que eu não finalizei isso aí com vocês. A gente a aula 1, chegando lá em pirâmides, eu terminei com você. Parei por ali, deixei por ali a aula, né? Não consegui finalizar. Então, no que remete lá às relações alimentares e às relações tróficas, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho dessas relações tróficas, retomar alguns conceitos, algumas coisinhas que a gente viu em sala. Deixa eu me colocar aqui nesse cantinho, beleza? Vamos lá. Então, o que a gente tem em relação às relações tróficas? São relações alimentares. Envolvem as trocas de energia entre os seres vivos lá no ecossistema. Lembra lá que eu tenho nessas relações, né, alguns componentes, que são os produtores, os consumidores e os decompositores. Eles fazem parte, então, dessa relação, eles estão inseridos nessa relação aí, tá? Essa relação, dentro, né, dessas relações, né, que pode ser cadeia, teia, pirâmide, a gente tem um ciclo de matéria e um fluxo de energia. O que a gente fala lá? Que o fluxo de energia, ele é unidirecional, ou seja, ele vai só num único sentido e ele vai se perdendo ao longo da cadeia, perdendo ao longo da relação. Então, quer dizer o quê? Ele não é reaproveitado, não tem como se reaproveitar. A energia se perde ao longo das relações. E a matéria, a gente diz que ela se comporta com uma dinâmica cíclica. Isso quer dizer o que? Ela sempre é reaproveitada. Então, quer dizer que ela passa por um reaproveitamento, uma ciclagem. Quem faz isso? Os decompositores têm um papel muito importante. Pensando lá no animal morto que é decomposto, esse animal morto decomposto, né, sua energia volta, sua energia não, seus nutrientes voltam para o solo, né, seus sais minerais, vitaminas, até matéria inorgânica. Essa matéria inorgânica ela é aproveitada lá por plantas que repassam lá para outros níveis e todo mundo acaba reutilizando isso. Então a gente tem um fluxo de energia, fluxo de matéria muito importante aí, tá, nesse local. Tá, vamos falar um pouquinho dos componentes. Então lembra lá, produtores são organismos autotróficos que realizam fotossíntese ou quimiossíntese, aqueles, né, faltou o ozinho aqui, aqueles que buscam, né, produzem seu próprio alimento, tá, por meio desses processos energéticos, promove a transformação da matéria inorgânica em orgânica. Então, aquela questão, né? A transformação lá dos compostos inorgânicos simples em compostos orgânicos complexos, tá? Eles promovem essa transformação. Um exemplo aqui, né, os fotossintetizantes que fazem a conversão da energia solar em energia química. Então, a luz, né, que é utilizada para quebrar a molécula da água, mas também depois a captação do CO2 para converter isso lá em glicose para a célula vegetal. Também eu tenho importante produtores que, por meio deles, ocorre a entrada de energia, que é repassada para outros níveis. Então, eles são muito importantes que, por eles, essa energia entra e é repassada para outros níveis da relação. Tá? Consumidores. O que eu tenho sobre eles? São organismos heterótrofos agora, tá? Recebem energia quando se alimentam de outros organismos. Então, agora a energia deles provém de outros organismos, tá? Como assim? Então, lá do produtor. Então, o produtor sempre está na primeira posição trófica. Depois da primeira posição trófica, eu tenho lá um herbívoro como consumidor primário, um carnívoro como consumidor secundário e um onívoro como terciário. Só que esse onívoro tem que tomar cuidado, né, pessoal? Por quê? Porque esse cara é aquele que come planta e come vegetal e come carne. Então, é um cara que pode oscilar. Então, necessariamente, esse onívoro, às vezes, ele faz um papel de herbívoro. Então, ele pode estar como consumidor primário, na segunda posição. Ou, às vezes, ele pode estar na posição aqui, ó, junto com o carnívoro, sendo um consumidor secundário, até competindo com ele, tendo na terceira posição. Então, esse cara é um cara que a gente tem que ter atenção, porque é um cara que oscila durante, né, uma relação. Então, presta muita atenção em análises lá quando tiver um onívoro no meio, tá? Beleza. Decompositor. São também aqueles caras chamados de saprófitos, né, que realizam a decomposição. Heterótrofos por decomposição. Então, buscam o seu alimento por meio da decomposição. Recebe energia de todos os níveis. Então, todos os níveis tróficos ofertam energia para esse cara. Então, ele não vai ter uma posição. Tá? Ele pode receber tanto lá do produtor quanto lá dos consumidores. Tá? São responsáveis pelo reaproveitamento da matéria ou a reciclagem, que a gente já comentou, que eu falei com vocês há pouco tempo ali no comecinho. Tá?
Vamos falar dos tipos de relações. Então, primeiro tipo, cadeia alimentar. Então, são relações tróficas e uma sequência linear. Então, a gente consegue ver aqui, né? Uma plantinha, um caracolzinho, um caramujo, um peixinho e uma ave. Aqui eu vejo uma plantinha, um besourinho, um sapo e uma ave. Aqui eu vejo uma plantinha, um ratinho e uma cobra. Então, a gente consegue ver o que, né? Consumidor primário, secundário, terciário, primário, secundário, terciário, primário e só secundário. Notem que aqui eu tenho os consumidores e aqui eu tenho os produtores. Gente, uma coisa que tem que ficar claro para vocês é, consumidores, a posição deles não é a mesma coisa que posição trófica, porque aqui, ó, consumidor primário, secundário e terciário. Esse consumidor primário está na segunda posição trófica. Por quê? Porque a primeira posição trófica é do produtor. Então, notem que eu tenho uma relação com 4 posições tróficas e 3 consumidores. Uma outra relação com 4 posições tróficas e 3 consumidores. E uma outra relação com 3 níveis tróficos e 2 consumidores. Tá? Tranquilo? Que mais? Teia alimentar. Então, agora eu tenho algo, né? Muito mais ramificado, com muito mais variações, então algo mais complexo, um fluxo energético em vários sentidos. Né? Porque eu pego esse gafanhoto aqui, pode servir para o pássaro, para esse canídeo, esse esquilinho para esse urubu, para o canídeo, para felino, então assim, tem uma variação maior, né? Indo para vários sentidos. Quando uma questão pedir algo para vocês fazerem uma análise sobre teia alimentar, eu diria que seria importante vocês retirarem esses caras daqui e transformar em cadeia ou até numa pirâmide para analisar mais fácil. Porque às vezes o exercício vai perguntar: tal fulano, tal carinha sempre vai estar nessa posição? Tal fulano, tal carinha sempre vai estar em tal nível trófico? Então, assim, é mais fácil vocês tirarem para fazer essa análise, tá? Que mais? Pirâmide alimentar, que eu tenho lá uma forma quantitativa para demonstrar as relações tróficas. Então, a quantidade do quê? De indivíduos, de energia. Peguei aqui o exemplo da teia que eu coloquei para vocês para a gente montar isso. Então, aqui está a teia e essa teia a gente vai colocar aqui, ó, uma pirâmide, para visualizar mais facilmente isso, para o entendimento ficar melhor. Tá, e como é que essas pirâmides podem ser? Então, a gente tem lá 3 tipos de pirâmide. Número e biomassa, que às vezes se confundem porque parece muito uma coisa com outra. Por quê? Porque mostram lá a quantidade, né, a massa dos indivíduos nesse local. Então, vou pegar um exemplo aqui. Ó. Aqui eu tenho plantas, aqui eu tenho insetos e aqui eu tenho sapos. Primeira conclusão que eu tenho, primeira conclusão que eu já consigo ter aqui, perceber, é que, né, a quantidade aqui de indivíduos nessa relação é apropriada, porque eu tenho mais plantas do que insetos e sapos. Então, eu tenho uma energia que é suficiente, eu tenho uma quantidade suficiente. Tá? Então, o produtor é maior que o consumidor primário. E assim como o consumidor primário é maior que o secundário, desculpa, que vai ofertar a energia necessária. Aqui notem que eu tenho uma situação que provavelmente vai tender, né, a um desequilíbrio ecológico, uma relação que provavelmente não vai durar muito tempo, né, porque eu tenho aqui o fitoplâncton, o zooplâncton e os peixes. Então, as algas, os pequenos vertebrados, invertebrados, aqui, crustáceos e peixes. Notem que aqui é menor e a tendência disso aqui é diminuir cada vez mais. Diminuindo, pode ser que chegue um momento em que esses carinhas não tenham o que os invertebrados ou plâncton não têm o que é necessário para ele, cessando então essa energia, então esse sistema aqui, cessando então essa relação, tá? Beleza? Ó, vamos falar um pouquinho da pirâmide de energia. Nunca pode ser invertida. Opa, então a primeira conclusão que eu tenho é que número e biomassa podem ser representados de modo invertido. Então, invertendo a posição, então colocando planta lá em cima, insetos e sapos. Então, eu posso fazer isso em número de biomassa? Sim. Energia? Nunca. Nunca posso fazer, porque a energia, conforme os níveis vão passando, ela é diminuindo, então ela é dissipada, ela vai se perdendo. Ah, por que ela vai se perdendo? Porque aqui, ó, vamos pegar o exemplo do gafanhoto. Por que o gafanhoto só passou 40 quilocalorias para o sapinho, se ele ingeriu 600 quilocalorias ao ano lá? Por quê, gente? Porque parte da energia que ele absorve, ele gasta nas suas funções fisiológicas. O que sobra, que é o que ele acumulou nos tecidos, é repassado para o outro indivíduo, para outro nível. Então ela vai se perder nos níveis porque o corpo, né, o organismo gasta isso para as funções fisiológicas, então é algo normal. Cuidado para não confundir isso aqui, gente, com magnificação trófica, que é o quê? Bioacumulação, poluentes, né? Como assim? Agrotóxicos. Então, o que pode acontecer, gente? O que pode gerar aqui? O que acontece?
a pirâmide de energia, conforme os níveis vão subindo, a energia se perde, ela é dissipada, então ela vai diminuindo. Quando eu falo de bioacumulação, magnificação trófica, quanto mais eu subo, maior é o nível de poluentes. Então ela vai bioacumulando no tecido. Então, se eu pensar, o sapo aqui é o que menos recebe energia. Mas se eu fosse pensar em magnificação trófica ou se eu fosse pensar em questão de bioacumulação, ele seria o que mais vai receber. Porque acumula nesse, que acumula nesse e acumula nesse. Então, esse é o que mais vai receber energia. Energia não, desculpa, poluentes, né, no caso lá pensando em agrotóxicos, tá? É o mais impactado, tá? Vamos fazer um exercíciozinho lá para a gente compreender melhor aí. Então, ó, da federal, pode-se representar o número de indivíduos de cada nível trófico por uma pirâmide de números. O diagrama ao lado representa uma pirâmide de números. Assinale a alternativa que identifica corretamente os organismos indicados no diagrama. Então, vamos lá. Então, tem 1, 2, 3 e 4. 1 é um produtor. Será que isso é um desequilíbrio ou será que isso é uma relação? Então, vamos buscar lá. Tá. Então, vamos lá. Primeira relação, primeira coisa que eu tenho é fazer análise da questão. Então, vamos lá. Olhando o primeiro item, né, todo mundo tem que ser, né, autótrofo. Então, vamos lá. Árvore, capim, árvore, bezerro, capim. Opa, primeira coisa que eu já consigo concluir. Opa, isso aqui não é autótrofo, então eu não tenho como produzir energia. Então, né, ele não consegue fazer isso. Então, esse eu já excluí. Então, letra D não pode ser. Agora, aquela questão. É um só. Então, é um capim, é uma árvore, um capim, uma árvore. Né? Então, assim, gente, concordam que uma árvore, apesar de ser só um, vai conseguir dar um aporte grande lá para um pulgão, para um inseto. O capim não vai conseguir fazer isso, né? Um capim só. Então, o capim é uma coisa que a gente já vai excluir também, né? Então, o capim, né? Opa, meu cursorzinho já apareceu aqui, tá? O capim é algo que a gente exclui também, ó. Capim, capim e o bezerro. Agora eu fico entre árvore, árvore na letra A e na letra C. E vamos pegar lá, então, letra A, árvore, pulgão, joaninha e pássaro. Letra C, árvore, pássaro, joaninha e pulgão. Então, quer dizer que o pássaro serve de alimento para a joaninha. Opa, um erro, né? Então, aquela questão. Seria o contrário, né? O pássaro predaria a joaninha. E a joaninha predaria o pulgão, não o pulgão predaria a joaninha, tá? Então, correto, só para a gente ter tudo tranquilo. Tcharam, árvore, pulgão, joaninha e pássaro, então, letra A, tá? Beleza? Gente, espero que isso tenha ficado tranquilo para vocês, que vocês tenham compreendido, tenham entendido essa relação, tá? E que, logicamente, né, essa aula tenha ajudado vocês, tá? Beleza? No mais, gente, é isso aí que eu queria falar com vocês. Dúvidas vocês podem buscar, né? A gente tem o WhatsApp lá, vocês têm os meios lá, as aulas que a gente vai ter alguns momentos online para tirar dúvida. Também, ó, uma coisa que eu deixo para vocês de ferramenta, eu tenho redes sociais, tá, gente, lá, Facebook, Instagram, procura lá Bruno Rocha, Bruno Bio Rocha, procura lá, gente, que se você precisar, me manda uma mensagem lá que eu vou estar respondendo você também por lá. Não se preocupem, tá? Então, assim, precisou, a gente contem comigo aí nesse momento, beleza? Gente, abraços, bons estudos para vocês e até a próxima, meus queridos.